nesse dia 7 de maio, no período da manhã, temos aqui o nosso convidado hoje, o professor Marcelo Moraes, da Universidade Federal do Paraná, também com seu grupo, né? Estamos aqui com os dois grupos, né? Tanto o grupo aqui do PPGE da UEPG, quanto o PPGE da Universidade Federal do Paraná. E a gente agradece, né, Marcelo, a sua presença. É realmente muito importante, né? Lembrando aqui que o Marcelo, acho que é importante registrar, né, esse contato com você, Marcelo, foi a partir da Silmara, e a Silmara Solomon, que já foi minha orientanda da graduação e do mestrado, e hoje é doutoranda, né, sob sua orientação. Então, esse contato por meio das pesquisas, né, é importante registrar que é algo muito rico, como a gente tem espaço, né, nesses campos, inclusive espaços de conhecimento. Então, eu agradeço mesmo a oportunidade, Marcelo. Eu vou deixar aqui registrado também um pouco do seu currículo, né? Do extenso currículo, né, Marcelo? Então, eu vou tentar deixar registrado aqui um pouquinho disso. E aí já passo a palavra para você, né? Eu acho que a gente poderia deixar tranquila, à vontade, para você fazer as suas colocações. E aí, após isso, a gente abre, né, para a gente fazer um diálogo, né? Tá bem? Bem, o Marcelo Moraes Silva, ele é graduado em Educação Física, mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, é professor adjunto do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Paraná, ministrando aulas na graduação e no programa de pós-graduação em Educação Física. A linha de pesquisa, aspectos socioculturais do esporte e do lazer. E do programa de pós-graduação em Educação, na linha de pesquisa, História e Historiografia da Educação da mesma universidade. Atua principalmente nos temas de investigação, História do Corpo, História da Educação Física e do Esporte. Tudo bem, Marcelo? Fique à vontade, a hora que precisar apresentar, você me fala que eu vou apresentando aqui. Não, ainda um pouquinho. Então, eu que agradeço o convite, né? Ano passado, com a postulação da Silmara para o doutoramento, eu iniciei um contato com a professora Maria Julieta e que tem começando a dar alguns frutos de pesquisa. Também estou bem feliz, né, de estar novamente fazendo uma atividade virtual com a UEPG, né? Às vezes, a gente tem parceiros tão perto e que a gente fica com eles tão longe, né? Foi o convite, eu até fiquei surpreso com o convite da Débora, né? Eu não conhecia ninguém, veio o convite por mim, então a gente nota que um pouco mais o que a gente está escrevendo está circulando, então participei da banca dela, um trabalho bem interessante, né? A professora Rita até mandou e-mail essa semana para conversar sobre a data de defesa, então acredito que logo teremos mais essa possibilidade aí com a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Feliz, né, com esse momento, rever o Neve, ver os colegas, estar integrando grupos, não só, né, um pouco a minha fala vai nesse sentido de hoje, como tem a minha colega ali, a professora Evelise Kitzel, que foi minha colega lá na Unicamp, é brasileira, mas hoje já está desde 2007 no Uruguai. A minha fala de hoje não é minha fala, né, eu falo que é nossa fala, por isso que eu exigi a presença dela aqui hoje, porque essa pesquisa não é nossa, não é minha, é nossa, e que é uma coisa que eu tenho trabalhado, e eu tentei fazer hoje uma coisa diferente, né? Em vez de falar um pouco mais conceitualmente, uma coisa que eu estou pensando bastante, desde que eu entrei na universidade em 2014, e que consolidou muito a partir de 2017, com esse projeto que eu tenho desenvolvido com a professora Evelise, das redes de pesquisa e da constituição de uma agenda de pesquisa. Como a gente tem dois grupos aqui, eu penso que às vezes a gente estabelecer esse tipo de diálogo pode ser mais interessante do que às vezes a gente falar especificamente das nossas pesquisas, porque eu acho que isso acaba contagiando,
eu vejo isso pelo meu grupo e da professora Evelise, que hoje ela participa de todas as reuniões do meu grupo e eu participo de todas as reuniões do grupo dela no Uruguai. Isso acaba contagiando desde o aluno da graduação até o pós-doutorando. E isso fortalece nossa agenda de pesquisa, esse trabalho em rede. É um pouco o que eu tenho para falar hoje aqui. Eu enviei um texto, simplesmente para um dos textos que a gente publicou, simplesmente para evidenciar um pouco o nosso fazer historiográfico. Né? Porém, hoje eu vou falar de uma forma mais ampla as principais bases do projeto, o que a gente pensa desse projeto, as bases teóricas desse projeto, o que a gente pensa desse projeto, o que a gente tem desse projeto hoje, o que a gente pensa de, de futuro, porque a gente sempre comenta que a gente sempre quer agregar novos grupos. Até comentava com a professora Julieta que hoje o dia é legal, com muito trabalho, mas é um dia muito legal, porque hoje eu tenho essa reunião com vocês aqui, né, de trabalho, e à tarde nós estamos, junto com a Udelar, né, com a professora Evelise, firmando um convênio entre a linha de História e Historiografia da Educação com a Udelar, com uma pesquisa para fortalecer os grupos de pesquisa e História da Educação das duas instituições. Então, hoje é um dia bem interessante disso que eu acredito como muito forte. Como a professora Julieta falou, eu sou professor do Departamento de Educação Física, eu trabalho lá com as disciplinas de História e Filosofia da Educação Física, e oriento no programa lá. Mas, em 2019, eu decidi voltar para minhas origens, que é a faculdade, que é o setor de educação da Universidade Federal do Paraná, onde o Neve lembrou que nós trabalhamos lá no começo do século como professores substitutos. Isso um momento muito importante da minha carreira, e hoje eu voltei para minhas origens, e tenho também desenvolvido essa pesquisa no âmbito da história da educação, que é o que eu fazia no Departamento de Educação Física, mas agora de uma forma muito mais pontual. E recentemente até brinquei com a professora Julieta, eles já me colocaram de coordenador da linha de pesquisa, né? Não tive como fugir dessa obrigação, mas estamos na universidade, somos jovens dentro da universidade, temos que ocupar essas questões. Bom, dito isso, eu vou falar um pouco do projeto, né, para vocês, e depois, não é uma apresentação longa, porque a ideia mesmo é a conversa em cima disso, e quem sabe a gente ficar cada vez mais agregar ações em conjunto, porque essa é a minha ideia no dia de hoje, tá bom? Professora Julieta, a senhora vai passar para mim a apresentação? Eu vou tentar, eu acho que não está passando, né, gente? Deixa eu tentar novamente aqui. Apareceu aqui, Julieta, só na tela pequena, tá? Tá, então eu vou deixar ele, beleza. Tá. Deixa eu ver aqui, do começo. Deu certo? Para mim ainda não, continua Não? em duas telas. Tá, que estranho. Nada? Ainda Ué, não. eu tinha testado, hein? Tá vendo? Tá, eu acho que vou ter que voltar, então, desde o comecinho.
Eu acho que não estou conseguindo passar aqui. Já Não que ele tá. está rodando, Julieta, vai pro 2 por segundo para ver se ele vai rodar. Tá, vamos ver. Rodou? Não, ele não está mexendo também. Deixa eu tento aqui. Estranho, porque eu tinha feito o teste, tinha dado certo antes. Você tenta, Marcelo, então, porque eu não sei o que aconteceu aqui. No teste tinha dado certo. Deixa eu só ele abrir ele aqui, um minuto. Eu posso passar também o arquivo para alguém aqui, para o Marcelo ficar na sala e não ter problema de ficar fora da sala? Pode ser que... Pode. Pode ser? Se quiser mandar para mim aqui, Julieta, eu posso testar. Pode ser para você, né? Então, eu vou mandar aqui pelo WhatsApp, aqui, ó. Que daí o Marcelo não precisa sair da sala, né? Eu acho ruim quando eu estou dando aula, tem aquela... Eu não sei o que aconteceu. Realmente, foi lá, né? Tem problema. Eu só sempre brinco, né? O projeto que eu vou apresentar, eu falei para a Silmara logo que ela entrou, eu apresentei meu grande projeto, mas ela está inserida no projeto que é menor. Mas eu falo para ela não se sentir excluída do projeto. Sim, claro, com certeza. Tenho certeza disso, Marcelo. Está aparecendo, né, viu? Está dando certo. Agora deu certo. Deu, obrigada. Então, novamente, boa tarde a todos e a todas, né? Eu vou apresentar esse projeto que é o meu... Eu tenho dois grandes eixos de investigação hoje, que é esse que ocupa 70%, mais ou menos, 70%, 80% da minha investigação, e um outro que é mais uma questão menor dentro, mas é uma paixão que eu tenho, que é estudar o período da ditadura, né? Que daí encaixa o projeto da Silmara, uma tese que aluno meu recentemente defendeu, que eu tenho outro tipo de investigação. Porém, essa pesquisa aqui é a pesquisa que eu estou dedicando maior... Saiu agora. Eu acho que o Neve até caiu. Ok. Isso. Essa pesquisa é a que eu tenho dedicado maior conjunto de esforços aqui no grupo, que é a pesquisa intitulada Cultura Física na Argentina, Brasil e Uruguai, 1880-1950, a constituição de uma agenda de pesquisa sobre uma educação do corpo. Essa pesquisa, inclusive, eu pleiteei até a Bolsa de Produtividade do CNPq com ela, né? Eu fiquei bem feliz com a avaliação que eu recebi, foi bem positiva, né? O projeto foi aprovado, porém não com recurso financeiro. Porém, foi a primeira vez que eu tentei, eu fiquei bem feliz com o resultado e com a avaliação que o projeto recebeu. Então, a partir daí, eu tenho trabalhado, reformulado algumas coisas que eu vou apresentar para vocês. Né, por favor? Então, a pergunta central do projeto é como ocorreu a consolidação do discurso da cultura física na Argentina, Brasil e Uruguai entre os anos de 1880 e 1950. Esse é um conceito que eu utilizo da obra de um pesquisador britânico, né, o David Kirk, onde ele trabalha com essa noção. Porém, eu só vou contextualizar um pouquinho para vocês que esse conceito ele apareceu nas fontes da minha pesquisa, esse termo, né, apareceu nas fontes da minha pesquisa do meu doutoramento, que eu iniciei em 2009, terminei em 2011. As fontes sempre falavam dessa cultura física. Eu, na tese, não tive maturidade, não tive fôlego, não tive um monte de coisas, né, normal de um processo de mestrado e doutoramento, né, para trabalhar isso. Porém, quando eu ingressei na universidade, eu consegui... Aí eu comecei a organizar essa questão e colocar isso dentro de uma agenda investigativa. Eu queria entender melhor isso. Então, eu comecei a estudar mais esses pontos,
E um primeiro momento foi entender um pouco esse conceito, né, o que seria. E esse autor britânico, ele não é da história da educação física, do esporte ou da educação, ele é um pesquisador da educação física escolar, mas ele levantou elementos interessantes para eu estar pensando o conceito. Por favor. Então, o que seria essa cultura física? Kirk salienta que a noção de cultura física foi bastante proeminente durante todo o século XIX e início do XX. O autor, inclusive, indica que a definição se refere ao amplo conjunto de discursos sobre o corpo e as práticas físicas, mas que foi desaparecendo do uso diário na Europa a partir da década de 30. Dutton argumenta que a definição de cultura física sugere um modo de vida mais amplo, uma forma de se comportar associada às variadas formas de prática. Em nossas investigações, inspirados principalmente nos diversos escritos de Georges Vigarelot, principalmente esse livro Le Corps Redressé, né, que infelizmente não temos em português, nós expandimos tais questões, indicando que trata-se de algo muito maior do que simples exercitações físicas. Né? Destacamos que a cultura física expressa crenças, saberes e práticas individuais e sociais mais amplas, constatação que mostra a indissociabilidade que o conceito apresenta com a experiência da modernidade. Então, esse é o nosso... É de onde a gente circula, né? Tanto que eu até brinquei, coloquei uma foto aí, é muito legal quando a gente conhece e tem a oportunidade de estabelecer contato com as nossas referências. O professor Jorge Vigarelot, né, professor da Universidade de Paris 5, no meu caso, é a minha principal inspiração, a inspiração historiográfica, né? O Jorge Vigarelot, para mim, é muito importante, porque ele é um professor de educação física, de formação, que alcança as altas cátedras nas universidades francesas. Esse é um evento que nós fomos, né? Estou com meus 2 doutorandos ali, a Maíra e o Heitor, que nós fomos em Bordeaux em 2018. Então, esse conceito ele está muito marcado com o fenômeno da modernidade, e que na Europa começa a cair em desuso nos anos 30, e que na América do Sul, eu e a professora Evelise, que está presente, a gente começou a notar que é a partir dos anos 50. Por isso, essa delimitação do projeto. 1880 é o primeiro momento que a gente encontra fontes usando o termo, e 1950 é quando o termo deixa de ser usado e passa a ser usado mais educação física no lugar. Então, aqui tem um marco bem interessante. Eu sempre brinco, dentro da linha de pesquisa lá, que é marcado história dos intelectuais, história das práticas escolares, eu brinco que eu sempre estou na mistura de... eu estou sempre na mistura de tudo, porque eu discuto bastante com a história das ideias educacionais, de uma história intelectual, das práticas, porque é o que me interessa quanto pesquisador. Então, esse o nosso escopo. Esse o nosso escopo, nesse sentido que a gente quer ver como esse fenômeno se materializou no contexto sul-americano. E a gente começou a ter, a partir quando a gente teve a clareza, e eu comecei isso em 2015, meio trancos e barrancos, mas quando a Evelise veio, quando ela terminou o doutoramento dela em 2016, e ela foi para o Uruguai trabalhar na Udelar, iniciar isso no Uruguai, a partir de 2017, essas questões ficaram muito mais claras para nós dois, e foi aí que a gente conseguiu colocar essa pesquisa para andar de uma forma mais robusta. Neves, você passa para mim, por favor? Então, é só os livros do Jorge Vigarelot, eu mostrei o principal, que é o Le Corps Redressé. Por favor. Então, o que é essa cultura física? Então, Kirk salienta que a cultura física era uma forma especializada de discurso que se preocupava com uma construção de significado centrado nas práticas corporais que se constituíram sobre 3 formas: divertimento, esporte
e os distintos exercícios físicos. Todavia, o autor argumenta que o esporte, sem sombra de dúvida, forneceu o maior conjunto de práticas para a referida definição, embora também ressalte que as noções de divertimento e de distintos exercícios físicos tiveram uma presença marcante na constituição do discurso de uma cultura física. Kirchhoff indica que tanto o esporte como os divertimentos e exercícios físicos são rótulos para um conjunto de práticas que são altamente complexas e sobrepostas, mostrando que se trata de uma estrutura discursiva que possui componentes interdependentes e que estão em constante reformulação. Elemento corroborado por Vigar-Relot, que evidencia toda a potencialidade que a cultura física apresenta para as pesquisas de cunho historiográfico. Afinal, o conceito trata-se de um complexo conjunto interconectado de recursos que buscavam dar sentido ao corpo em relação a formas institucionalizadas de exercícios físicos, tratando-se de algo que Foucault denominou de poder corpóreo. A ligação da cultura física com os mecanismos de poder levantados por Foucault possibilita afirmar que esse conceito implica possibilidade de reflexão acerca de determinados tipos de saberes e práticas, de formas de subjetivação, de paradigmas de inteligibilidade sobre os corpos como um campo de disputa. Então, é mais ou menos aqui que a gente se situa, gente. E aí, a gente sentiu a necessidade de trabalhar com outro conceito que a minha orientadora de doutorado levanta há alguns anos aqui no Brasil, que é inspirado também na própria obra de Georges Vigar-Relot, que é o conceito de educação do corpo. Então, a nossa pesquisa, eu sempre falo, ela centra no conceito de cultura física e na noção de educação do corpo. Pode voltar, né? Porque acho que ali... Não, mais um. Isso. Então, nos diversos trabalhos que realizamos, temos operado com o conceito de cultura física no campo da história da educação física e história da educação, indicando que essa definição estava intimamente ligada aos processos de uma modernização ocorrida em algumas cidades sul-americanas na transição do 19 para o 20. Então, esse conjunto, que depois eu vou mostrar para vocês alguma coisa, de trabalhos, salientam que a definição de cultura física envolve um importante terreno material e simbólico, no qual os indivíduos, grupos sociais e instituições colocam em circulação um complexo e heterogêneo conjunto de discursos e dispositivos vinculados a formas e modos de exercitar os corpos. Tais práticas, conforme ensina Vigar-Relot, foram potencializadas por discursos médicos e pedagógicos que acabaram por produzir uma série de prescrições e interdições que incidiram no processo de educação do corpo. É aqui que a gente sentiu a necessidade, depois disso, de articular essa definição de cultura física com essa noção de educação do corpo, para entender como isso é acionado como uma forma de pedagogia. E aí a gente utiliza a noção de educação do corpo, que é o próximo slide. Né? Aí é a definição que a minha orientadora de doutorado desenvolveu, que é a noção de educação do corpo, formalizada por ela, indica que a mesma se caracteriza pela progressiva repressão das manifestações corporais naquilo que parece ser incontrolável. Para a autora, educar o corpo é torná-lo adequado ao convívio social, e refere-se a processo de inseri-lo em processo de aprendizagem que buscam encobrir e apagar uma natureza rebelde, trazendo à luz uma natureza pacificada. Aqui a gente tem forte influência da obra do Norbert Elias também, que é a ideia do... É aquilo que a minha orientadora sempre falava, de criar uma segunda natureza. É uma segunda natureza. Por que uma segunda natureza? Aquilo se torna tão natural que a gente acha que é natural, mas, na verdade, é um processo de construção histórica, e aí um grande elemento de reflexão foi a obra do Norbert Elias. Né? Então, a gente escreve que esse conceito permite escrever uma ampla história da educação, ou talvez, na palavra de Soares, uma história dos múltiplos constrangimentos, pois é no corpo que se escreve um lento, intenso, extenso, meticuloso e obstinado trabalho de constrangimento. A autora salienta que, para ser exibido o corpo, ele precisa ser educado, e essas ações pedagógicas percorrem múltiplos caminhos, elaborando práticas contraditórias, ambíguas e tensas. E aqui que reside meu projeto também, porque eu me preocupo tanto com as práticas escolares, quanto com as práticas não escolares.
A Mayra, por exemplo, que entrou no doutoramento comigo agora, ela estuda as águas de Itajaí, né, o rio e o mar, como um elemento de educação do corpo. Para mostrar, então, como eu também tenho alunos que trabalham com temáticas escolares. Então, eu estou preocupado com essa questão da cultura física nesses dois ambientes, né, nas práticas escolares e nas práticas não escolares. Por favor. Então, aqui surge, eu sempre brinco, a megalomania, de como operar isso de uma maneira ampla, mas, ao mesmo tempo, que ela seja ampla, altamente audaciosa, porém, que ela opere, que a gente consiga fazer isso de uma maneira não que ela aconteça, né? Que ela aconteça. Então, a gente trabalhou com parceiros argentinos e uruguaios, né? A Evelise está aqui, e na Argentina nós temos dois grandes parceiros, que é o professor Pablo Ariel Charagrodsky e o professor Alejo Levorati, ambos da Universidade Nacional de La Plata. Então, a gente evoca, a gente fez uma ampla revisão de literatura dos trabalhos uruguaios e argentinos, e a gente começou a operar, então, parcerias de pesquisa a partir disso, né? E foi muito interessante que a gente já coletou, né? Já teve, não coletou, a gente já teve indícios dessa parceria de pesquisa que são muito interessantes. A Evelise sempre está dando aula aqui conosco, o Alejo também. Já tivemos aluno, eu estou dando aula lá no programa de mestrado que eles criaram, participando das disciplinas da Evelise. Tivemos alunos uruguaios fazendo as nossas disciplinas aqui, e vice-versa. Agora também vamos, parece que vai vir uma aluna para fazer o mestrado, uma aluna argentina para fazer o mestrado com a gente, aluna que começou com o professor Alejo lá em La Plata, e parece que alguns alunos uruguaios vão vir fazer o doutoramento conosco aqui na UFPR. Então, nós estamos trabalhando dessa maneira dialogada em rede que inicia com isso. Nesse slide, eu fiz um apanhado dos autores que a gente fez nessa revisão de literatura, e o último ponto que eu destaco ali é que, na operacionalização da nossa pesquisa, diversas parcerias foram criadas, né, com a Evelise, que está aqui, que é a co-coordenadora desse projeto, né, e com o professor Alejo, com o professor Pablo Charagrodsky, com a professora Paula Bagliotti, o professor Gianfranco Ruggiano e Paula Laman, que são da UDELAR e da Universidade Nacional de La Plata. A gente tem feito essas parcerias, e coisas muito interessantes estão saindo. Então, é muito legal, por exemplo, que surgiu, vou contar um pequeno caso de como essa parceria tem ajudado. Eu tenho uma aluna de doutorado, a Vera Luiza Moro, que está fazendo uma tese sobre a Escola Normal de Curitiba. E sobre a ginástica na Escola Normal de Curitiba. Tá? E surgiu pelo contato que o Lisímaco Ferreira da Costa tinha com os argentinos, a gente descobriu que ele tinha uma forte inserção, ele visita o Instituto Romero Brecht, que era o principal instituto de educação física na Argentina, e ele traz e ele coloca a ginástica sueca como um elemento da escola normal. A partir disso, até dialogamos com o trabalho do Neville, com o professor Carlos Eduardo Vieira e alguns outros que trabalharam com essa temática, a gente conseguiu, de maneira aproximada, contextualizar os dois cenários. E isso foi possível através dessa parceria em rede, porque quando eu comentei com a Alejo e com o Pablo sobre essa questão, eles me mandaram uma pilha de textos sobre o Romero Brecht. E como o Pisurno, que era o interlocutor do Lisímaco com o Romero Brecht, que era o grande amigo do Lisímaco, ele proporcionou isso. Então, está saindo coisas interessantes. Em relação ao Uruguai, também achamos coisas interessantes, que em 1934, é a tese da Cauane, uma outra orientanda minha,
que está estudando a Inspetoria de Educação Física do Paraná, que foi colocado, o primeiro inspetor foi o Francisco Mateus Albizu, e o Francisco Mateus Albizu tinha formação pela Associação de Cristãs e Moços, com um forte vínculo com a ACM do Uruguai, de Montevidéu. E ele traz uma ação, que é um dos capítulos da tese da Cauane, que é, além da educação física escolar, outra ação era as praças, a utilização das praças como espaço de cultura física, as praças de cultura física, que era uma ação que iniciou no Uruguai, no governo do Batlle, em 1911. Então, o diálogo, a gente está buscando canais de diálogo para além desse tipo de pesquisa. Então, a ideia nossa está se desenvolvendo, está se materializando, está acontecendo por esses diálogos, por essa questão em rede. Mas também nós temos o segundo momento, que é a parceria com os colegas europeus. Por favor, né? Então, a gente já estabeleceu parceria com o professor Jorge Vigarello, na Universidade de Paris 5, o professor Thierry Terré, na Universidade de Lyon, Christian Vivier, Cyril Policarpe, Eric Monin, na Franche-Comté, Laurent Grand, na Universidade de Lorraine, Jean Saint-Martin, na Universidade de Estrasburgo, e Jean-François Loucher, na Universidade de Bordeaux. Esse último, inclusive, ele já veio ao Brasil, já veio a Curitiba, e era para eu ter ido ano passado, em setembro do ano passado, para ficar um ano como professor visitante. Eu não preciso explicar por quê, né? Só vou fazer isso em setembro de 2022. E muito interessante que a gente começou um movimento também de tradução de alguns trabalhos desses autores para o português, e também parcerias de pesquisa e utilização de toda essa expertise historiográfica nas nossas pesquisas. Eu atualmente sou associado à Sociedade Francesa de História do Esporte, né? E a gente tem feito isso de maneira mais sistemática. Mas, mais recentemente, algumas aproximações com pesquisadores ingleses, né? O professor David Days, da Manchester Metropolitan University, e Matt Brown, da Universidade de Bristol. Né? Esse último, inclusive, ele é um latinista, né? Ele pesquisa especificamente a América Latina, o esporte na América Latina, e ele fala muito bem espanhol e português, então tem facilitado bastante essas pesquisas. Ele, inclusive, vai participar de uma banca de defesa de uma aluna minha agora em julho. Por favor. Então, a delimitação temporal, eu expliquei para vocês, né? Os anos 80 do século XIX é onde começa a surgir esse termo, e a nossa busca é entender por que esse termo, não outro, né? E o final dos anos 40 e início dos 50 é quando, como eu já expliquei, o termo ele sai. Então, para mim, aí o Neve pode até me ajudar bastante depois. Eu entendo, pela minha leitura, uma leitura assim, baseada no Foucault, é que não é simplesmente uma mudança de nome, né? Eu quero entender por que se deixa de usar um termo e passa outro termo ser utilizado de uma maneira mais contundente. Então, e daí vai surgir outras definições, como educação física, esporte, e por aí vai. Então, os eixos de investigação quais são? Quais práticas constituem o universo da cultura física nos cenários argentino, brasileiro, uruguaio, entre os anos 80 a 50? Porque no começo, gente, era muito interessante. Falava de cultura física, era tudo sinônimo. Exercício físico era sinônimo de ginástica, que era sinônimo de esporte, que era sinônimo de tudo. Aos poucos, esses saberes vão se especializando. Então, surge a segunda pergunta: quais foram as interpretações e reinterpretações relativas à cultura física produzido nesse contexto espacial e temporal? Porque também a gente acha coisas muito interessantes.
Eu e Evelise, vou mentir, não eu e Evelise. Evelise e eu escrevemos um artigo sobre as corridas de cavalo na cidade que ela mora, no Uruguai, Paissandu. E a gente nota, por exemplo, que é muito comum a gente falar assim, ó, tem um modelo das corridas de cavalo europeus, sobretudo em inglês, ele se aplica no Rio de Janeiro, se aplicou em Montevidéu, Buenos Aires, isso se aplica no interior do país. Na pesquisa que a gente fez, a gente detecta que não. Que, por exemplo, até o final do século, até o começo do século XX, em Paissandu, por exemplo, tinha um modelo de corrida que era muito mais próximo aos modelos do século XVIII na Inglaterra. Somente depois, mas em Montevidéu e Buenos Aires, o modelo era muito mais próximo ao modelo moderno inglês. Então, e esse artigo a gente ficou muito feliz que foi aceito agora na principal revista da Argentina de história, que é do Instituto Emílio Ravignani, mostrando que a gente está conseguindo reinterpretar, ao mesmo tempo mostrar o que tem de universal, do que vem do contexto europeu, mas ao mesmo tempo o que tem de particularidade, que é essa interpretação, reinterpretação desses elementos. Então, de que maneira os distintos elementos que compõem a cultura física, né, principalmente os exercícios físicos, as ginásticas estão dentro dos exercícios físicos. Os exercícios físicos, os esportes e os divertimentos estavam vinculados com noções de educação e saúde que circulavam nesses países sul-americanos no período em questão. Com que sentido e significados o termo ginástica, divertimentos e esporte emergem nas fontes de pesquisa? Até a Fernanda, que está aí, ela quer entender quais os sentidos da ginástica no Paraná, ela quer postular o mestrado, ela quer entender quais os sentidos de ginástica circulavam no Paraná no começo do século XX. Então, quais similaridades e singularidades entre os processos de institucionalização da cultura física ocorridos na Argentina, Brasil e Uruguai, bem como suas semelhanças e diferenças com as efetivadas no contexto europeu? Por favor. Então, o objetivo geral é compreender como a cultura física foi se constituindo na Argentina, Brasil e Uruguai no período compreendido, no período delimitado. Os específicos, quais práticas constituíram o universo da cultura física nos diferentes cenários, visualizar as interpretações relativas à cultura física nesse contexto espacial e temporal, compreender como os distintos elementos que compunham a cultura física estavam vinculados com as noções de educação e saúde que circulavam nesses três países, e aprender os sentidos e significados que o termo ginástica, divertimentos e esporte emergem nas fontes de pesquisa relacionadas à cultura física. E apontar as similaridades e singularidades entre os processos de institucionalização da cultura física ocorrida nesses países, bem como suas semelhanças e diferenças com as efetivadas no contexto europeu. Então, porque a nossa ideia, além de fazer um diálogo com a América do Sul, conseguir fazer uma produção qualificada para a gente conseguir atingir também o contexto internacional de uma forma mais ampla. Que daí é o que emerge das nossas parcerias de pesquisa. Inclusive, ontem eu tive uma reunião com o professor Lucher, de Bordeaux, e nós vamos fazer um painel sobre, a gente vai aproximar as práticas de educação física do governo Vargas e do período Vichy na França, que é um eixo de investigação que a gente vai apresentar no CASH, que é o Comitê Europeu de História do Esporte. Então, porque essa é a nossa ideia, é esse movimento. Falar de dentro, mas também falar para fora. Essa ideia. Já estou terminando, que daí a gente abre e faz a discussão, que é mais legal. Então, as metodologias e as fontes de pesquisa, né? O nosso referencial é a Escola de Zanardi, né? O nosso conjunto de fontes, principalmente jornais, porque eram jornais que basicamente, no Brasil no Brasil, na Argentina e no Uruguai, onde a gente encontra um maior conjunto de fontes para esse período.
Eu descobri que a Silmara, ela falou que vai me dar, que ela tem todas as fontes do jornal de Ponta Grossa. Eu detectei na minha tese que Ponta Grossa tinha uma rivalidade muito grande com Curitiba, já no começo do século XX, sobre o domínio das práticas esportivas, e ela falou que vai me dar as fontes, eu fiquei muito feliz. Né, do jornal O Progresso, Silmara? É isso? É o Progresso. O Progresso. Isso. Já estou contando com ele aqui. Então, porque a imprensa, né, foi nos primeiros anos do século XX que o mercado impresso em ascensão começou a valorizar os elementos da cultura física, dedicando páginas e publicações específicas a eles. A difusão do esporte em cenário mundial no início do século XX fez com que essa prática fosse cobiçada por aqueles responsáveis por fazer opinião, já que, de acordo com Vigarello, era possível associar ao esporte mensagens e propagandas, tornando-se um meio de focalização bastante poderoso. Então, aqui é preciso mencionar as cidades e as fontes impressas que já estão sendo analisadas nessa primeira etapa da pesquisa. Buenos Aires, na Argentina, Blumenau, com a tese do Heitor Luiz Furtado, que defende agora em junho. Curitiba, onde eu tenho um amplo conjunto de fontes. Itajaí, com a tese da Mayra Naman. Rio de Janeiro, com algumas pesquisas que eu também tenho feito. São Paulo, com a pesquisa da Daniele Medeiros, né, que está iniciando o pós-doutoramento com a gente, que fez uma tese linda sobre os rios e águas em São Paulo, né, que ela defendeu recentemente lá na Unicamp, sobre os usos dos rios e das águas do rio Tietê e Pinheiros, para as práticas físicas, bem como Montevidéu e Payssandu, no Uruguai, que é a pesquisa que é o braço que a Evelise tem desenvolvido lá no Uruguai. Destaques que a escolha dessas cidades ocorreu em função de orientações de IC, mestrado, doutorado, bem como as parcerias que temos desenvolvido. Tanto que acho que no próximo slide eu já coloco Ponta Grossa ali nas cidades, por esse conjunto de fontes está bem avançado. Por favor. Aqui é um quadro, não vou ler o quadro, é só para vocês terem tudo que a gente já mapeou. Isso tudo a gente tem bastante mapeado. Mas a gente pretende sair da imprensa também. E a gente tem trabalhado um pouquinho com isso, mas é mais difícil pelo acesso aos acervos, que principalmente o esporte, essas práticas são coisas de clube. E quem já trabalhou com essas entidades privadas sabe como é mais difícil acessar, né, por favor? Então, estamos buscando isso, fontes iconográficas também, nós temos esse interesse de pesquisa grande, a gente sempre utiliza nas nossas reflexões, associações, clubes, escolas, entidades médicas e educativas, bem como documentos governamentais, né? E todos os acervos que a gente tem usado aí para pesquisa. Não vou citar, a apresentação vai ficar disponível para vocês, depois vocês podem olhar. Por favor. Então, o que já materializou disso, né? Um IC, 6 dissertações de mestrado e 2 teses de doutorados concluídas. O que tem sendo feito? Um IC, 7 teses de doutoramento e um estágio pós-doutoral em andamento. Isso aqui falando só do meu braço, né? A Evelise tem mais coisas no Uruguai e o Alejo na Argentina. Então, foram publicados 14 artigos, né, em periódicos brasileiros. Feliz que alguns periódicos de alta seletividade editorial, né, como a Revista Brasileira de História da Educação, Cadernos de História da Educação, Educação em Revista, História, Questões e Debates, e vários outros. 8 artigos publicados em periódicos estrangeiros, publicados em espanhol, francês ou inglês. Também tem dado um resultado bem interessante. 2 capítulos de livros, um no México e outro na Presse Université de la Méditerranée, ligado à Universidade de Bordeaux. E tem mais 4 artigos que estão em previsão de publicação para esse ano.
um no Instituto Emílio Ravignani, né? Outro no Caderno Clay, do Uruguai, outro na Educar Revista e outro na revista Preposições. Por favor. E qual próximas ações? O trabalho em rede. Isso, Argentina com a Universidade Nacional de La Plata, França com a Universidade de Bordeaux, Paris 5, Lyon, Franche-Comté, Lorraine e Estrasburgo, Inglaterra com Bristol e Manchester Metropolitan, e a Universidade da República no Uruguai. O que tem para ser? Nós organizamos, aí a Evelise organizou um dossiê na Educar em Revista, que vai sair agora, em junho. Outro que eu, a Evelise e a Daniele organizamos na Revista de História e Historiografia da Educação, sai agora em julho. Eu estou organizando com o professor Levorati um dossiê sobre história da formação dos professores de educação física no contexto ibero-americano no século XX, que a submissão é até dia 17 de maio agora, uma importante revista espanhola, e mais 2 dossiês e um livro estão sendo planejados envolvendo essa rede de pesquisa. E graças. Obrigado, gente. Eu quis fazer uma apresentação curta, apresentar a agenda de pesquisa para vocês. Não é uma mistura, né, de uma questão mais acadêmica, uma forma de pensar, como eu venho pensando essa questão eu lembro que eu li a obra do Florestan Fernandes e me impactou bastante como ele aplica a construção de uma agenda de pesquisa. Eu falei assim, é por aqui que eu quero seguir, é por aqui que eu quero me consolidar enquanto pesquisador. Então, eu quis fazer uma agenda de pesquisa, como ele fez nos anos 50 e 60 na USP, para construir uma sociologia no Brasil. Então, isso me inspirou bastante, a leitura da obra do professor Florestan, e a partir disso eu comecei a pensar dessa forma, e eu quis apresentar isso para vocês hoje, para a gente estabelecer um diálogo aqui. Espero que tenham gostado, estou aberto para críticas, sugestões, elogios, o que quiserem realizar. Muito obrigado pela atenção. Nós que agradecemos, Marcelo, a excelente exposição e essa ideia de agenda de pesquisa nos traz aí muita inspiração, com certeza. Bom, eu agradeço realmente a todos que estão aqui. Eu vou passar para a segunda etapa da atividade, né, mas como a questão da gravação, né, nós podemos encerrar aqui. Já agradeço ao professor Jefferson, que estará nos assessorando para colocar lá no canal do YouTube.